Olha, muita atenção aqui ao mês de fevereiro, porque as ações do Banco do Brasil já tem data para mais um dividendo. Ou seja, quem tiver ações do Banco do Brasil até o dia 19 de fevereiro vai ter direito a receber esse primeiro dividendo do ano, que vai ser pago em março. Aí eu sei que alguns investidores se perguntam, poxa, será que então não é hora de comprar as ações do Banco do Brasil e aproveitar e levar esse dividendo? Tem gente que vem indicando as ações do Banco do Brasil, no caso dos analistas da XP. Esse vídeo é sobre isso, tá? Sobre as ações do Banco do Brasil, sobre o que está acontecendo com ela, sobre esse pagamento de dividendo, né, quanto é que ela deve distribuir. E mais, será que Banco do Brasil pode ser considerada uma boa pagadora de dividendos? Faz sentido investir nela se o seu foco é montar uma carteira de dividendo? É isso que o Felipe Almeida, meu sócio aqui do clube, vai te mostrar a partir daqui. Presta muita atenção no que ele vai te dizer, já deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Vamos lá e vamos começar olhando para as ações do Banco do Brasil, que no começo de 2025 para cá, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo aqui, ela já sobe cerca de 16%. E quando a gente considera já o dividendo nessa conta, de um ano para cá, o Banco do Brasil está mais ou menos no 0 a 0. Essa guinada mais forte que ele teve foi no último mês. E aí, se a gente compara o mesmo período recente de outros bancões do Brasil, a gente vai ver, por exemplo, o Bradesco subindo 5 e o Itaú subindo 10. São altas até relevantes, mas não perto da alta do Banco do Brasil. E aí a gente começa a investigar o porquê que essa alta começou a acontecer nesse ano. Se a gente puxar ali as opiniões dos analistas do BTG, eles comentaram que alguns indicadores financeiros apresentaram sinais de melhora mais rápido do que era esperado. Entrando mais especificamente quais foram esses indicadores, o primeiro deles é uma expansão mais robusta na carteira de crédito do Banco do Brasil para esse ano, que está ali estimada em aumento de 10%. Além disso, um relatório do Banco BTG também comentou que a expectativa é que a inadimplência do setor agro, que afeta diretamente o Banco do Brasil, seja um pouco mais branda também ao longo de 2025. Beleza? Aí a gente viu a opinião aqui. Vamos olhar para os números do Banco do Brasil para ver como é que isso está encaixando com a realidade. O fato é que a carteira de crédito do agronegócio do Banco do Brasil subiu 13% quando a gente pega o último resultado, que é uma alta realmente relevante. E foram mais de 260 bilhões de reais disponibilizados em créditos ali. O grande ponto para o Banco do Brasil é que desde setembro de 2023 até o resultado recente, a gente vê um aumento na inadimplência por essa carteira de crédito, chegando inclusive a superar a média do mercado financeiro nacional, que estava em 3,2%, e o Banco do Brasil passou dos 3,3%. Essa comparação de Banco do Brasil acima da média do mercado não acontecia desde 2020. E isso se torna, sim, um grande problema para o banco, uma vez que isso derruba uma vantagem competitiva que ele tinha frente a outros bancões, como era o caso do Bradesco, que está numa situação que já foi pior, chegou a uma inadimplência ali de 6,7% na mesma métrica que a gente está analisando do Banco do Brasil, e nesse momento está ficando com a inadimplência mais enxuta também. Ora, e se a gente for ainda mais objetivo, inadimplência para o banco significa menos dinheiro no caixa, menos dinheiro na linha final. Afinal de contas, o custo com crédito, aquela provisão que é preciso ser feita para possíveis devedores duvidosos, aumentou 34% no Banco do Brasil, saindo da casa de 3,3 bilhões para 4,2. Foi quase 1 bilhão de aumento em provisão de crédito aqui. E aí, olhando para o lado positivo da história, a XP, por exemplo, encontra que os dividendos são uma grande razão para estar mais otimista com a empresa. Principalmente comentando ali um possível payout terminal de 65% acima dos 50% anteriores. Ou seja, todo mundo levando em consideração essa dificuldade do crédito no agro, mas sendo otimista ali com o dividendo também e a melhora da inadimplência. E olhando isso tudo, a gente fica de pergunta, quanto será que vem de dividendo por aí? Vamos fazer a conta na prática. E será que o Banco do Brasil é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, segundo um método testado e validado há muitas décadas? É isso que a gente vai responder. E mais, será que esse otimismo nas narrativas mostra um momento claro de pensar em comprar mais Banco do Brasil? Porque afinal de contas, para quem gosta da empresa, muitas vezes essas notícias otimistas aumentam ainda mais a vontade de ir lá e comprar mais. E isso acontece tanto com pessoas físicas comuns, que investem ali uma parte do seu patrimônio em ativos que eles acreditam, mas acontece também com profissionais certificados, que trabalham no mercado financeiro de forma profissional mesmo. E um estudo recente, em 2020, da Universidade de Maringá, por exemplo, em uma tese de mestrado, os estudantes Sauro e René descobriram ali uma possível existência de vieses emocionais na hora de um analista profissional do mercado financeiro fazer suas recomendações, mostrando que em períodos de menor incerteza, ou seja, períodos em que tudo parece estar caminhando bem, a tendência é que os analistas recomendem mais compra para os ativos. E o oposto também é verdade. Momentos de maior incerteza, de maior turbulência, maior risco, a recomendação da maioria dos analistas tende a ir para neutro ou venda. Ou seja, fazendo com que a influência dos vieses, até mesmo nos profissionais do mercado financeiro, faça com que eles tendam a comprar os ativos quando eles estão na alta e vender quando eles estão na baixa. E é por isso que a gente fala tanto que comprar baseado em notícias, narrativas, análises de terceiros que você encontrou na internet, pesquisas, sites que você mais gosta, vai te levar a tomar decisões enviesadas. E o resultado disso é só um. Olha esse exemplo do que aconteceu aqui com o fundo Itaú Private, que é um fundo de ações do Itaú,
voltado para clientes com muito patrimônio, geralmente acima de 10 milhões de reais. E o que a gente percebe é que a rentabilidade do fundo aqui está mostrada na linha laranja e essas barras pretas atrás mostram aportes ou resgates dos investidores do fundo. Na prática, em períodos de alta da cota, como foi, por exemplo, em 2018 e 2019, onde o fundo só se valorizava, a gente via aportes cada vez mais fortes dos investidores. Em períodos de menos incerteza, muitos aportes. Agora, períodos de maior incerteza, como foi o período entre 2014 e 2016, onde o Brasil viveu uma crise financeira, o que mais aconteceu foram resgates atrás de resgates dos investidores. E esse tipo de comportamento foi exatamente o mesmo ao redor de toda a história do fundo. E aí, qual é o resultado medido disso na prática? Ora, por mais que o fundo tenha tido uma rentabilidade muito positiva na sua estratégia de investimentos de quase 10% ao ano entre 2005 e 2023, a rentabilidade média dos investidores foi de quase 0%. Ou seja, a atitude errada, investimento com base em notícias e em viés, fez com que os investidores perdessem dinheiro. O único lado bom desse estudo é que tem uma solução muito clara para isso. Como saber se o Banco do Brasil está em um momento ideal para a sua carteira, por exemplo? É o que a gente está falando no vídeo. E mais que isso, como saber quais ativos comprar, quais vender, quando fazer isso, considerando principalmente o seu contexto de vida e os seus objetivos pessoais. É exatamente isso que a gente te ajuda a descobrir na nossa consultoria gratuita aqui no Clube do Valor. Toda semana a gente abre novas vagas de uma sessão de 1 hora, onde a gente vai analisar a tua carteira de forma individual, desenhar uma estratégia ideal para você e te mostrar como saber quais ativos comprar e quais vender, no seu caso específico. Para você participar, é só fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Como é 100% gratuito, você não tem absolutamente nada a perder. Dito isso, vamos agora tentar estimar quanto é que vai ser esse dividendo do Banco do Brasil. E aí, para isso, vamos analisar algumas variáveis. E a primeira delas é tentar estimar quanto é que vai ser o lucro fechado de 2024 do Banco do Brasil, já que a gente está em fevereiro, enquanto eu gravo esse vídeo, e a gente ainda não tem o resultado do último trimestre do ano. Para a gente tentar fazer isso, a gente vai ali no guidance da própria empresa, que foi mantido em um lucro líquido esperado no final do ano entre 37 e 40 bilhões de reais. Vamos imaginar então um lucro ali de 38 bi para ficar no meio da faixa. E aí, se a gente considerar a quantidade de papéis que o Banco do Brasil tem em circulação, de 5,73 bilhões, ora, a gente está falando de 38 dividido por 5,73, de um lucro por ação de cerca de R$ 6,63. E aí, próxima pergunta: quanto desse lucro vira dividendo para o investidor? Para isso, a gente precisa da métrica chamada de payout, que mostra exatamente essa conversão. E aí, lembrando de um fato relevante que o Banco do Brasil soltou lá no começo de 2024, onde eles mesmos falaram no Conselho de Administração que a proposta seria de elevação do payout de 2024 para 45%. Ou seja, nesse cenário, para um lucro por ação de R$ 6,63, com um payout de 45%, a gente esperaria um dividendo fechado no ano de 2024 de R$ 2,98. Vamos olhar agora o que já foi feito de pagamento do Banco do Brasil para a gente estimar o que é que ficou para esse início de ano referente ao ano de 2024. Ora, nos últimos 12 meses foram pagos ali R$ 2,61 pelo banco, sendo que em fevereiro do ano passado foi pago uma parcela de dividendos ainda referente a 2023 de 41 centavos. Ou seja, até agora foram distribuídos R$ 2,20 da competência de 2024. Então, se ele tem que pagar R$ 2,98 e ele já pagou R$ 2,20 do ano passado, faltariam ali, pela nossa conta, 78 centavos na próxima distribuição de dividendos. Considerando a cotação atual do Banco do Brasil enquanto eu gravo esse vídeo de R$ 27,86, uma distribuição de 78 centavos significaria um yield de 2,8% nessa distribuição, seria mais ou menos isso. E aí essa é uma suposição com um payout divulgado pelo próprio Banco do Brasil. Agora, na notícia recente que eu te mostrei, uma estimativa do payout terminal poderia estar em 65%. Perceba que esse número aqui mudaria completamente a distribuição e sairia de 78 centavos por ação para R$ 2,11 por ação, o que daria um dividend yield de 7,5% somente nesse início de ano para o Banco do Brasil. Sinceramente, eu não acho que isso vai acontecer. O que a gente pode esperar é algo entre esses dois números, muito mais puxado para os 50% ou 45%. Beleza? Aí a gente faz essas estimativas aqui e fica a última pergunta. Será que isso faz do Banco do Brasil uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa? Faz sentido para quem tem uma carteira focada em dividendos? Para isso, vamos pegar os critérios claros da estratégia máquina de dividendos, que passam por analisar a liquidez diária das ações, observar se o lucro está positivo nos últimos trimestres, observar se o lucro nos últimos anos está crescendo, entender se os limites de payout da empresa são saudáveis, se a empresa não é das mais voláteis da Bolsa e, claro, analisar se ela tem um dividendo pago médio muito alto nos últimos 3 anos. Felipe, mas por que analisar esses critérios na hora de escolher ações de dividendos? A resposta é muito clara, porque no passado, nas últimas décadas, essa estratégia performou de forma muito positiva, entregando um retorno muito acima da média do próprio índice Bovespa. Inclusive, se você quiser conhecer 7 empresas que estão atualmente dentro das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, aí eu vou te convidar a baixar um e-book que eu escrevi e eu deixei um link aqui em cima para você baixar gratuitamente. Tá na descrição do vídeo também e ele te explica 100% como é que funciona a estratégia. Mas bom, no caso do Banco do Brasil, a gente vê lucros crescentes nos últimos anos,
um payout que está bem controlado e crescente também nos últimos anos. E se a gente pega a média ponderada dos últimos 3 anos, a gente vê o Banco do Brasil pagando mais de 8,5% ao ano, colocando, sim, o Banco do Brasil entre as 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, segundo a máquina de dividendos. Para quem está formando uma carteira agora ou rebalanceando a cada 12 meses, o Banco do Brasil passa a fazer cada vez mais sentido. Esse é o poder de uma estratégia clara, te mostrar exatamente o que fazer e quando fazer. Dito isso, se você quiser entender se é possível viver de renda com 500 mil reais investidos, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.